Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos aprender um assunto interessantíssimo, capitalismo financeiro. Mas, Andresa, capitalismo financeiro, o que será que vem antes dele? Vamos lembrar? Eu acho bacana, porque aí vocês têm uma ligação da evolução. O capitalismo ele começou na colônia com o mercantilismo. Lembra que nós já tivemos uma aula sobre isso? É muito bacana essa aula, vale ver lá no YouTube, acesse lá, mercantilismo. Começou com o mercantilismo. Depois do mercantilismo, veio o capitalismo comercial. Depois do capitalismo comercial, veio o capitalismo industrial. E, por fim, o nosso capitalismo financeiro, que vamos estudar na aula de hoje. O capitalismo financeiro, ou chamado monopolista, é uma fase do capitalismo que começou no final do século XIX. Para entender este movimento, vale a pena lembrar duas etapas deste sistema, e eu até já comentei. A primeira foi o capitalismo comercial, em que as trocas envolvem mercadorias. É uma troca de mercadorias. Eram os pilares da economia. Depois, com o avanço da indústria, apareceu o chamado capitalismo industrial, onde o centro econômico estava nas fábricas. Gente, e será? Como nasce esse capitalismo financeiro? Como sai do comercial, do capitalismo comercial, do capitalismo industrial e surge este capitalismo financeiro? Onde que está essa necessidade deste surgimento? Nós vamos entender no decorrer da aula de hoje. De forma simples, ele surge do domínio dos bancos comerciais e instituições financeiras sobre a economia, na maneira técnica e na linguagem econômica. É o resultado da divisão de empresas e ações e da fusão entre capital industrial e o bancário. Nossa, Andresa, complicou. Capital industrial e bancário, como que eu vou entender? Vão entender tudo direitinho. No momento do crescimento acelerado do capitalismo industrial, diversas empresas são criadas pelo desejo do seu uso dos donos de acumular capitais. Em que outros termos, cabe afirmar que a Revolução Industrial está conectada de forma direta com o aparecimento do capitalismo financeiro. Claro, surgiu as indústrias, tinha que aparecer o capitalismo financeiro para tomar conta destes bens que as indústrias estavam produzindo e a sua economia. Associado com os ideais do liberalismo, essa forma de organização econômica tornou possível a expansão de mercados financeiros para o outro nível, para o nível mundial. Diante disso, a Bolsa de Valores passa a ser o maior símbolo do capitalismo financeiro. Então, falou em capitalismo financeiro, logo você lembra, Bolsa de Valores. Pois é nela que ocorreu todas as transformações e negociações que envolvem os capitais, assim como suas ações e títulos. A expansão do capitalismo financeiro. Vamos entender? Com isso eu vou fazer uma pergunta a vocês. Mas como os bancos passam a ganhar o papel principal no capitalismo financeiro? Vocês sabem me responder? Vou dar a resposta. A resposta está no empréstimos ou investimentos diretos, em que as empresas que precisam crescer para dominar o mercado financeiro em plena expansão, por consequência, o sistema bancário passa a dominar e a controlar as principais atividades econômicas do mundo. As indústrias aproveitam o momento e passam a incorporar ou constituir bancos diante do objetivo de elevar a sua capacidade de autofinanciamento. Vamos entender este processo? Essas indústrias, elas sentem a necessidade de adquirir bancos, se tornar donas desses bancos, para que eles possam investir
e dar este financiamento a elas. Então, a economia industrial, ela sente a necessidade dessas indústrias serem donas de certos bancos para ter seus empréstimos, aumentando assim a sua capacidade de autofinanciamento. O crescimento das grandes corporações passam a atingir diferentes economias, a exemplo da economia no Brasil. Essas empresas ficam conhecidas como as multinacionais. Temos vários exemplos, como Mitsubishi, Samsung, Walmart. Vamos entender melhor este processo. O grande símbolo, por assim dizer, o sistema capitalista, a participação da sua constituição financeira é a Bolsa de Valores, pois nela que os principais capitais, bem como as ações e títulos, são negociados. E é possível conceber, então, que ela funciona como um grande coração do capitalismo, a partir de então, pois passou a concentrar em torno de si todos os principais investimentos do mercado. Essa Bolsa de Valores, ela concentra toda essa economia e este capitalismo, tanto nacional quanto mundial. Além disso, o peso dos bancos na economia tornou-se ainda mais elevado. Isso porque é a partir deles que atividades produtivas nas cidades ou no campo passam a ser financiadas. Os bancos também atuam diretamente no desenvolvimento econômico, negociando empréstimos, faturando por meios de juros e transformando ações e dívidas em ativos, que são comercializados como se fossem mercadorias. Mudanças na economia mundial, na disputa por controle e na expansão do capital, começam a surgir grupos que controlam todas as etapas de produção, desde a exploração da matéria-prima até a distribuição da mercadoria. Olha bem, gente, vão surgir grupos que eles vão influenciar desde da matéria-prima até a distribuição dessas mercadorias. Então, nós precisamos entender este processo. Este processo vem resultante dessa nova estruturação econômica. Nascem também os cartéis, associações entre empresas para uma atuação coordenada que visa reduzir a livre concorrência. Para tal objetivo, o cartel passa a atuar em questões como estabelecimento de faixa de preço para certos produtos ou serviços. Por fim, surge o conglomerado, ou seja, uma única organização que reúne empresas de diferentes ramos e visa a expansão e a diversificação dos negócios. Em suma, as principais características de uma economia movida pelo capitalismo financeiro podem ser definidas como: primeiramente, o começo marca pelo desenvolvimento da empresa após o capitalismo comercial e industrial. Como falamos, este foi o início. Algumas empresas apresentam e crescem de forma gradual e dominam o mercado que estão inseridas. Outra, através do monopólio, as empresas buscam o controle do preço e o aumento dos lucros. E por último, a oferta de produção financeira, de produtos financeiros, como ações, títulos, que fazem empresas se expandirem. Houve, então, uma transformação nas características da divisão internacional do trabalho, com a sigla DIT. Os países subdesenvolvidos, que apenas exportavam matérias-primas, passaram a produzir também produtos industrializados. Então, tem países que eles só produziam a matéria-prima e comercializavam. Mas não, neste período do capitalismo financeiro, foi de interesse eles também produzir produtos que seriam industrializados. As grandes empresas conseguiram produzir, então,
a baixo custo, principalmente em razão dos investimentos fiscais e os incentivos cedidos pelos governos locais, que demandaram da presença dessas indústrias para a geração de empregos. Então, quanto maior o investimento do governo, mais gerava empregos, mais a população ficava satisfeita. Então, o governo viu que era interessante manter estes investimentos. Com os avanços e transformações produzidos pela terceira revolução industrial, o capitalismo financeiro estendeu-se por todo o mundo. Foi um fato intensificado pela queda do Muro de Berlim e, consequentemente, o fim da Guerra Fria. Atualmente, com a colaboração do chamado capitalismo informacional, o sistema financeiro global estende-se pelo planeta com integração de todas as bolsas de valores e com o dólar como principal moeda internacional de troca comercial. E com isso podemos chegar à conclusão. Capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro nada mais é que a junção de indústrias dentro de uma economia modificada através de bancos que financiavam e hoje o grande órgão central, a Bolsa de Valores, que domina todo esse capitalismo, tanto industrial, tanto mundial, quanto nacional. É um capitalismo de suma importância, porque mantém a nossa economia. É através dele que faz gerar toda a economia de um país. Quando chegamos ao fim da nossa aula, citamos o dólar. Tem produtos que estão nas nossas casas hoje que nós pagamos o valor mediante a cotação em dólar. Vamos dar um exemplo? A carne, o arroz, o feijão, o óleo. Todos esses produtos, eles são baseados na cotação do dólar. E essa cotação é gerada pela Bolsa de Valores. Então, todos os dias a Bolsa de Valores ela abre com uma cotação e termina com outra, ou se mantém, devido aos investimentos de instituições financeiras. Bacana! Nossa aula foi interessante, foi ponto central para aprendermos como foi a transformação deste capitalismo, a evolução deste capitalismo. Espero que todos vocês estejam ligadinhos nesta aula, pois é através dela que você também vai aprender a ter a sua opinião sobre estes produtos, ter esta visão de capital, saber responder de onde que é gerada essa economia financeira. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos. E para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse as nossas redes sociais SMED-GV.